Oi, boa noite, povo. Estão me ouvindo direitinho? Como é que tá a questão de áudio? Como é que tá aqui? Como é que tá de vídeo? Estão ouvindo direitinho? Tudo certinho por aí? E aí, Farmas? Boa noite, né? Primeiramente, muito boa noite para vocês. Tá dando para ouvir direitinho? Como é que tá o áudio para vocês? Vocês estão ouvindo sem corte? Estão ouvindo sem ruído? Ou tem alguma coisa incomodando? Tá dando para ouvir direitinho? Comentem aí para mim no chat para eu saber como é que eu estou passando isso para vocês, porque para mim aqui parece que tá ótimo. Mas eu não sei como é que tá para vocês aí. E qualquer coisa que for acontecendo, vocês podem colocar aí que eu ajeito aqui, tá? Já prepararam a garrafinha, a aguinha que eu falei para separarem? Separem uma garrafa de água aí, porque hoje eu vou falar muito, inclusive. Deixa eu só avisar o pessoal dos grupos, que a gente já começou, e aí a gente começa, né, direitinho. Vamos dar aí uns 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar. Eu queria que vocês falassem, tá tudo bem, né, então, tá? Tá saindo direitinho aí, né? Meu medo é só o chiado do computador mesmo. Nossa, gente. Deixa eu ligar aqui. O ventilador tá incomodando? Tá saindo algum som aí no ventilador? Boa noite, Lu, minha xará. Boa noite, Rose. Boa noite, Edenilson. Boa noite, Jailson. Não sei vocês, mas aqui onde eu moro está fazendo um calor. Vocês são de onde, gente? Escreve para mim. De onde vocês são? Eu sou de Igarapé, Minas Gerais. Eu estou falando de Igarapé, eu sou de Contagem, mas atualmente estou morando em Igarapé. Vocês estão falando, vocês são de onde? São de Minas mesmo? São de outros estados? Esperar desses das 7h05 para ver se o pessoal entra, para ver, para não perder muita coisa. Olha, Belém do Pará, Barretos, Fortaleza, cada um de um canto, né? Cada um de um estado. Araruama no Rio, muito bom. Tudo misturado aqui. Temos farmas, então, do Brasil inteiro aqui.
Então, uma das minhas missões, então, um dos meus objetivos eu já conquistei, que era chegar em mais farmacêuticos de outros lugares mesmo. Bom, pessoal, né, dei boa noite para vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Essa semana da autoridade farmacêutica, eu acho que para mim é uma das mais importantes que eu criei, assim, que eu tive a ideia de fazer, né? Meu nome é Luciana, né? Vocês já sabem. Eu sou farmacêutica, eu tenho algumas formações, né? Mas atualmente eu sou farmacêutica esteta clínica. Então, eu trabalho no meu consultório, já tem 3 anos que eu trabalho com consultório. Eu trabalho com farmácia clínica, né, atendimento clínico no meu consultório. Mas hoje o que me gera mais renda é a farmácia estética, né? Mas eu comecei como farmácia clínica e eu queria muito passar isso para vocês, não minha formação, não as coisas, né? Não como que é que eu trabalho, mas eu queria passar como que eu cheguei onde eu cheguei, porque assim, autoridade é uma coisa que a gente não sai da faculdade com ela, né? A gente não é do nada que a gente adquire uma autoridade. E quando a gente assume nossa primeira drogaria, a gente descobre isso, né? A gente descobre que a gente quase não tem autoridade frente a balconistas, frente a dono de farmácia. E eu achei, inclusive, que era um ponto meu, ou era né, de pouquíssimos farmacêuticos. E aí, nesses últimos anos, nesses últimos meses, na verdade, né? Não teve nenhum ano, eu comecei a conversar com outros farmas, comecei a conversar com eles. É, e quando eu percebi isso, assim, quando eu percebi que era maioria, né, 90%, inclusive teve um comentário, né, em uma das minhas imagens, convidando para vir para a Semana da Autoridade Farmacêutica. Em uma dessas imagens eu recebi um comentário que é justamente o tipo de comentário que me deixa muito triste, é, mas que é o que mais acontece, né? Uma pessoa comentou lá, assim, que essa semana da autoridade farmacêutica era uma piada, porque farmacêutico nunca vai ter autoridade, né? Farmacêutico sempre vai depender de balconista antigo e de dono de farmácia. E aí eu, do jeito que eu sou, eu não consegui, né, ficar calada, e acabei falando com essa pessoa. Falei, que pena que você pensa assim. Eu fico muito triste de pensar assim, de ter colegas que pensem desse jeito. Eu sei que é complicado a gente colocar isso como uma coisa que a gente né? Eu tenho autonomia para falar, mas é porque a gente aprende isso a vida inteira, né? A gente aprende que a gente não pode falar esse tipo de coisa. É, e aí, assim, eu não gosto muito de ficar enrolando. Eu falo muito, mas eu gosto de passar conteúdo. Então, assim, eu vou ir contando para vocês como que eu fui entendendo isso da autoridade, por que que eu falo sobre autoridade, por que que eu tenho autoridade para falar sobre isso, né? Eu hoje tenho meu consultório, eu já tive a minha drogaria, eu tive uma drogaria, eu tenho hoje o meu consultório, porque eu descobri que era isso que eu queria, inclusive eu montei a minha drogaria para montar um consultório na drogaria. Então, é uma coisa, eu descobri que era isso que eu queria, né? Que eu queria trabalhar com consultório, eu queria trabalhar com pacientes. Mas antes disso, eu trabalhei em várias drogarias, né? Trabalhei em várias outras drogarias, né? Sem encerrar a minha. E em todas essas drogarias, eu aprendi alguma coisa, né? Inclusive, só a primeira drogaria que eu trabalhei, que não é possível eu voltar a trabalhar se eu pedir, se eu quiser, né? Agora, mas todas as outras que eu trabalhei, eu tenho certeza que se hoje eu precisasse, se eles tivessem uma vaga, lógico, eles me colocariam de volta lá, justamente por isso, justamente por isso que a gente chama de autoridade, né? E assim, autoridade pode parecer uma palavra muito forte para a gente utilizar, né? Quando eu coloquei esse nome autoridade farmacêutica, eu falei, nossa, fica muito, muito forte, fica parecendo que a gente quer mandar nas coisas, né? Mas não é. A gente tem que ter isso na mente da gente, a gente tem que ter isso na cabeça da gente, que a gente é uma autoridade na farmácia.
né? Nós somos quem é recém-formado, quem está há um ano no mercado, deve estar penando, porque acho que a pior época é o primeiro ano quando a gente forma. E assim, por mais que a pessoa seja recém-formada, por mais que você esteja formando em farmácia, e você chega numa drogaria, o especialista em medicamentos ali é você. Então, não existe outra pessoa, não interessa se o balconista tem 20 anos de drogaria, o especialista em medicamentos é você. E a gente precisa ter esse pensamento, né? Ninguém sabe tudo. Se o balconista está naquela drogaria com 20 anos que está ali, se ele sair dessa drogaria e for para uma outra drogaria, ele vai começar tudo de novo. Ele vai chegar lá e vai ter que achar os medicamentos todos de novo no lugar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não é o dono da farmácia que impede você de ter autonomia, não é o balconista que impede você de ter autonomia, é você mesmo. Quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a colocar isso na cabeça, e não é uma coisa fácil mesmo, não, tá? Não eu vou passar para vocês aqui algumas dicas durante esses 4 dias, justamente para isso, né? Justamente para a gente trabalhando isso, essa questão da autonomia, né, essa questão da liderança, que é totalmente nossa, independente se a gente é farmacêutico gerente ou não, isso é totalmente nosso, porque por mais que a gente não seja gerente, mas nós somos os responsáveis técnicos daquele local. Então, assim, ele funciona porque eu estou assinando por ele. Então, a gente precisa ter isso em mente, sabe? A primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é isso. Eu vejo muitos farmacêuticos é, conversando, né, entre si e falando sobre isso, falando que eu não sei o que eu faço mais, porque os balconistas não me respeitam, os balconistas não fazem o que eu peço para fazer. Não existe isso, sabe? Fazer isso a primeira vez é uma coisa, né? Mas você não pode deixar que isso aconteça a segunda vez, né? Você pode parecer chato, pode parecer arrogante, mas não é. Isso não é uma questão de arrogância, é uma questão de responsabilidade, né? O RT ali é você, e isso independente se você é RT ou substituto, né? Você é o farmacêutico dali. Então, assim, eu vou tentar dar uma resumida em como que, né, como que eu cheguei onde eu cheguei hoje, como que eu adquiri minha autoridade em drogarias. E aí, dentro da historinha, né, dentro do que eu vou contando para vocês, eu vou colocando os pontos aí. Quando eu formei em farmácia, eu morava numa cidadezinha muito pequena, norte de Minas, e lá não tinha faculdade. Então, eu fiz faculdade numa cidade que chama Montes Claros, que vocês devem conhecer, que fica a 200 quilômetros da minha cidade, e ainda tinha uma balsa. Então, todos os dias, eu estudei todos os dias na minha faculdade, eu fui e voltei de carro. Então, eu andava 400 quilômetros todos os dias de carro e ainda atravessava as 2 balsas, ida e volta. Então, eu saía de casa 2 da tarde e chegava em casa 3 da manhã. Eu ficava praticamente 12 horas por conta da faculdade. E isso me fez ter uma força que eu não sabia nem que eu tinha, né? No meio da faculdade, eu engravidei, eu tive minha filha mais velha, que é a Luísa, e aí eu tinha que deixar ela em casa com meus pais para ir estudar, né? Então, quando eu formei, foi uma coisa espetacular para mim, porque ninguém, né, na minha casa tinha faculdade, minha mãe formou, minha mãe fez uma faculdade também nesse meio aí, quando eu comecei a fazer, mas ninguém tinha até então faculdade. Então, eu fui a primeira a fazer a faculdade lá, né, do pessoal mais próximo mesmo, da minha casa, assim. E aí, quando eu formei, eu tinha um sonho muito grande, porque nessa cidadezinha que eu morava, tinha uma drogaria só, era uma drogaria muito grande, e assim quando eu formei, acabaram se formando outras farmácias lá também, mas esse era o sonho, né? Eu queria muito trabalhar nessa drogaria, porque ela era grande, ela era bonita, ela era muito bem construída, era muito bem feita. Para uma cidadezinha pequena, ela era muito bonita. E eu queria trabalhar lá. De verdade, eu queria ficar lá na cidade, né? Mesmo sendo uma opção só tinha uma opção lá. E aí, quando eu formei, eu lembro que o piso era 3 e pouquinho, pouquinho não, era 3.500, mas acho que era isso. Era 3 alguma coisa, para 44 horas semanais. E aí, quando eu formei, eu fui fazer eu não tinha nem colado grau ainda, né? Tava naquele pedaço entre acabar a faculdade e colar grau.
eu já fui conversar direto com ele me chamou para entrevista, a farmacêutica já estava saindo, muita gente boa, já tinha feito estágio lá, então eles já me conheciam. E aí eles me chamaram para trabalhar nessa drogaria. Só que, né, primeiro emprego, a gente sempre aceita tudo, né? Esse foi o meu primeiro erro. Então, assim, uma das coisas que eu vou colocar aqui para vocês são erros. Lógico que aqui tem gente que já formou, né, há muito tempo, tem 10 anos aí de profissão, mas são dicas para todo mundo, tá? Inclusive, essa minha dica agora é para recém-formado, né? Você não é obrigado a aceitar tudo, sabe? O primeiro emprego, ele não precisa ser de qualquer jeito. Então, eu peguei e fui fazer entrevista e eu aceitei trabalhar 44 horas semanais, revezando o sábado e o domingo, ou seja, se fosse olhar aí, eu acho que dava mais de 44 horas, mais de 220 horas, né, que dá mensais, eu acho, dava mais do que isso, mas não tem problema, eu queria. Só que aí ele me ofereceu R$ 1.200. Eu recebia R$ 1.200 quando o nosso piso era 3.500. Só que o problema não era esse. Eu morava numa cidade pequena, né? O salário mínimo era mais baixo, lógico. Eu só tinha essa farmácia lá, eu queria ficar lá, eu queria morar lá, minha filha estava lá. Então eu queria ficar ali, naquele cantinho, né? Eu queria morar lá. E aí eu aceitei essa oportunidade, né? O que acontece? Dentro dessa drogaria, aconteceram coisas boas e ruins, lógico. Uma das melhores coisas que aconteceu foi justamente o fato de conhecer as pessoas que já trabalhavam lá há muito tempo, e principalmente o balconista. O balconista me deu um suporte muito grande. Ele era muito gente boa, era muito, sabe, aquela pessoa que pega a gente na mão mesmo, mostra todas as classes que estão ali, o que mais vende, o que mais sai, o que o pessoal mais pede. E aí, até hoje eu gosto muito dele, né? Até hoje eu tenho ele nas minhas redes sociais. E assim, só que tinha uma outra parte, né? Eu entrei nessa drogaria, e nessa drogaria tinha uma pessoa lá, né? Que logo depois que eu entrei, ou foi um pouquinho antes de eu entrar, alguma coisa assim, essa pessoa foi promovida a gerente. E quem mora em cidade pequena sabe como que é complicado, todo mundo conhece todo mundo, e acabou que era uma das pessoas que eu tinha, assim, não me dava muito bem, uma das poucas pessoas, inclusive, que eu não me dava muito bem. E eu falei, bom, não, vou tentar assim mesmo, vou ficar aqui mesmo, e assim foi. E aí, eu passei por várias provações, né? Primeiro, eu ouvia essa pessoa falar o tempo inteiro comigo que eu não era farmacêutica, porque eu não tinha colado grau ainda. Minha colação de grau era tipo assim, no próximo mês, sei lá, era menos de um mês. E ela ria de mim, falando que eu não era farmacêutica. E eu falava, eu não sou mesmo, né? Eu não Oi, caiu aqui, voltou. E aí, a gente, é um dos erros, né, que a gente comete, é a gente achar que não, que a gente não é aquilo que a gente é, né? É uma das primeiras coisas que a gente erra. Tudo bem. E aí, eu sempre passava por alguma coisa, ela sempre me irritava com alguma coisa, e todos os dias eu chorava. Todos os dias eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, não é possível, sabe, que a gente tem que passar por essas coisas. E aí minha mãe vinha e falava, não, é assim mesmo, primeiro emprego, a gente engole alguns sapos aí pra gente aprender e tal, e beleza. Mas todo dia eu chegava em casa, eu chorava, né, de raiva. E aí, teve um dia, a gente estava ganhando comissão, acho que era R$ 10 por cada vitamina que a gente vendesse. A gente vendesse ômega 3, a polivitamínico, a gente ganhava R$ 10 por cada vitamina. Pensa no tanto que esse povo vendia vitamina. E aí, a gente tinha nessa cidade, na nossa cidade, tem muita zona rural. E aí, quando era início de mês, o pessoal chegava para comprar tudo para a zona rural. Então, a gente tinha uma drogaria, a drogaria que eu trabalhava de supermercado, lotava, assim, início de mês, os 10 primeiros dias, lotava de gente na drogaria, o pessoal levava, era 500 conto de medicamento, né, e tudo, não era só medicamento, né, várias coisas, cosméticos também. Vou fazer comprar de R$ 500. E aí levava para a zona rural. E aí, uma vez, eu estava atendendo um senhor, eu comecei a atender esse senhorzinho, comecei a conversar com esse senhorzinho, e ele reclamando de dor nas pernas, ele tinha dor nas pernas, tinha dor na coluna, ele tinha dor não sei o quê. E aí eu fui passando para ele alguns medicamentos, né? E ele tinha uma listinha, né? Eu sei que essa listinha dele tinha medicamento demais. Inclusive, eu lembro até hoje que tinha uma B12.
tinha uma Stoneurin injetável, que era um moço lá que aplicava nele na zona rural. E aí, essa lista dele, eu fui pegando medicamento, indicando, né, indicando para ele alguns xaropes, porque lá tinha muita poeira, aquela coisa toda. Deu 200 e alguma coisa as compras dele, ou seja, uma boa comissão para mim, né, porque ainda tinha isso ainda, era comissão. E aí, quando eu estava finalizando esse atendimento, essa pessoa chegou, que era, no caso, a pessoa que virou gerente, né, ela entrou no meio do meu atendimento e falou assim: olha, eu estava ouvindo ali que vocês estavam conversando sobre dor, não sei o que, não sei o que. O senhor precisa levar esse ômega 3. Se o senhor tomar esse ômega 3, o senhor nunca mais vai sentir dor na vida. Aquilo me deu um nó na garganta, aquilo me deu um. Meu Deus, ela não pode fazer isso. E aí o senhorzinho olhou para ela com uma cara de esperança, de felicidade, e falou com ela, falou, nossa, então que legal, então eu nem vou levar esses aqui. E aí tirou um monte de anti-inflamatório, um monte de remédio para dor que ele tinha comprado. Então eu nem vou levar esses aqui não, vou levar esse aqui, vou tomar tal. Aí ela vendeu 2 caixas para ele, lógico que ela passou na conta dela para ela ganhar as comissões, né? Lógico. E aí, quando ela fez isso, me deu um estalo. Eu falei, eu não posso deixar ela fazer isso comigo. Eu não posso deixar ela entrar no meio do atendimento meu, falar uma mentira dessa, né? Porque não é que o ômega 3 não tem resultado, mas não é assim, né? Todo mundo sabe disso. E aí, eu peguei, quando o senhorzinho saiu, eu virei para ela e falei assim, olha, você não pode fazer isso. Aí ela falou, ai, quando eu vi que você não ia vender nenhuma vitamina, eu não podia deixar acontecer. E aí, aquele negócio ficou engasgado, né? Ficou aquela coisa assim, ficou engasgado em mim. Eu falei, não, ela não vai fazer isso de novo. Não vai acontecer isso de novo. E aí eu conversei, inclusive, com o balconista na época, ele falou assim, não, Luciana, não faz nada, não conversa com ninguém, não fala com o dono, porque não vai adiantar. Eu falei, não, eu não posso deixar isso passar. E aí, quando o dono chegou, o dono ia lá uma vez na semana, o dono chegou, eu falei assim, olha, eu preciso conversar com você. De verdade, aconteceu isso e isso, e, né, eu como farmacêutica, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Eu não posso aceitar que aconteça esse tipo de coisa. Primeiro que a gente trabalha, é questão de ética, né? A gente trabalha com comissão. Então, o que eu estiver vendendo, quem eu estiver atendendo, a outra pessoa não pode chegar para atender. E, inclusive, para mentir, né? Só para ganhar uma comissão, ela não pode fazer isso. Só que o problema de 90% dos donos da farmácia, donos de farmácia, é que eles só visam o quê? Lucro, né? Eles só visam dinheiro. O ruim, o ponto negativo de um dono de farmácia não ser farmacêutico é isso, porque ele só visa lucro. Eu não estou falando que os outros donos que são farmacêuticos não visam, não. A gente visa, inclusive, eu já tive uma drogaria. Mas não é só isso, sabe? Não é só dinheiro. A gente sabe o que a gente está fazendo ali. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou comigo, olha, Luciana, então, infelizmente, você não vai poder continuar aqui. E aí, eu olhei para ele assim, eu falei, como assim, né? Aí eu olhei para ele, eu achei que ele fosse, né, dar uma dura nela, não era mandar ela embora, mas era para, né, conversar com ela, falar, não faço de novo, tal, não sei o quê. E não, simplesmente ele me mandou embora. E eu lembro que eu chorava tanto quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, que aquilo me pegou de um jeito, sabe? Poxa vida, eu sou farmacêutica, a pessoa entra no meio da minha prescrição, entra no meio do meu atendimento e toma isso por causa de dinheiro. Eu não posso deixar acontecer isso de novo. E aí eu saí, fui embora da minha cidade. Né? Eu peguei, deixei minha menina lá com meus pais, inclusive, pior época da minha vida. Deixei a minha filha com os meus pais e vim para Belo Horizonte. Falei, eu vou trabalhar numa grande rede, é só lá que a gente é valorizado. Ô, ilusão. E aí eu falei, bom, vou trabalhar na grande rede e tal. E aí eu fui trabalhar em uma grande rede, né? Eu dei a sorte de pouco tempo que eu estava em Belo Horizonte, eu consegui uma vaga. E aí fui trabalhar nessa drogaria. E aí, gente, eu não sou muito fã de trabalhar em rede, em trabalhar em grandes drogarias, porque você não tem um contato muito direto com as pessoas, né? Você não pode ter esse contato direto. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, a gerente do lugar que eu trabalhava era muito pior do que a que eu estava trabalhando lá na minha cidade. Inclusive, também me mandaram embora, né? Pouco tempo depois, assim, eu fiquei 3 meses lá. Me mandaram embora justamente porque as primeiras vezes eu ficava calada, as primeiras vezes eu aceitei um comportamento diferente comigo, né? Eu não podia, eu chegava na drogaria, eu dava bom dia,
Ela olhava para mim e falava assim, você já fez isso? Eu tinha acabado de chegar, eu tava com a mochila nas costas ainda, não era nem 7 horas ainda, né? Eu chegava lá e dava boa tarde, quando eu mudei de turno, ela olhava para mim e falava assim, você já fez tal coisa? Você não sei o que tá pronto? Coisas que, sabe, eram fora do comum, assim. E aí, inclusive, quando eu estava nessa drogaria de grande rede, eu falei, gente, não é possível que isso seja gestão, sabe? Não é possível que ser chefe é isso, sabe? Não é possível que seja isso, não é possível que para ser um gerente você precisa ser ruim, você precisa ser frio, sabe? E eu sempre fui muito de chegar nos lugares e dar bom dia, de dar boa tarde. Bom dia não muito, né, gente? Porque eu não tenho, não tenho muito bom humor de manhã, não. Mas eu sempre fui de chegar e cumprimentar todo mundo, né? Sempre fui de chegar e conversar com todo mundo. E isso me deixou muito frustrada, porque eu falei, não é possível que trabalhar seja assim, sabe? Não é possível. Eu nunca tinha trabalhado, né? A não ser na drogaria lá que eu falei. Mas eu falei, gente, não é possível que trabalhar desse jeito. E aí eu comecei a revidar. Eu comecei ela falava que a gerente não deixava a gente conversar. A gente não deixava eu conversar com a balconista, nem coisa de medicamento. Aqui não é lugar disso, não. Como se fosse assim, você não pode ter contato, você não pode encostar no balconista. Sabe, balconista, farmacêutico, farmacêutico. E eu sempre fui de juntar, sabe? Eu sempre fui de conversar com todo mundo. E eu falei, gente, não é possível isso. E aí, no meio desse aí, eu peguei e comecei uma pós-graduação em gestão de pessoas. Falei assim, eu vou aprender, né, a gerenciar isso, e justamente para entender se era um erro meu, o fato de por eu ser uma pessoa né, de autonomia, eu tinha que ter autonomia, aquilo dava certo, eu ter autonomia e ainda ter a confiança dos balconistas, ter o coleguismo de balconista, aquilo dava certo, por que as pessoas não gostavam? Então, ser gerente não é assim. E eu tenho certeza que vocês também, né? A gente não forma, a gente não sai da faculdade com o pensamento de ser farmacêutico ganhando um piso para sempre. A gente não pensa nisso. Eu, por exemplo, não penso assim. Eu quero ser uma farmacêutica muito bem sucedida. Eu quero só. E o que é bem sucedido? Às vezes não é rico, não é milionário, é ganhando o que você ganha bem de saúde, sabe? Então, assim, meu sonho sempre foi exercer a minha profissão, porque eu amo trabalhar com drogaria, eu sempre gostei de trabalhar com pacientes, com drogaria, com, né, essas coisas assim. Então, meu sonho era ser farmacêutica reconhecida, bem-sucedida. Né? O reconhecimento é lógico que vem de outra pessoa, né? A pessoa virar para você e falar que você é bom, mas não era só isso, sabe? Eu queria saber em mim ali que eu estava bem. Eu queria saber em mim ali que é isso aqui que eu sonhei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí, que é no caso, graças a Deus, é o que eu vivo hoje. E aí, nessa drogaria, eu comecei a fazer a pós-gestão de pessoas e eu percebi que eu estava certa, né? Eu percebi que liderança era muito diferente de chefia. Isso em 2013, 2014, 2014, eu acho, 2013, 2014. Eu percebi, né, que a gente tinha que aprender a ser líder. E assim, eu fazia coisas erradas também? Fazia, né? Não era totalmente correta, não. Eu também fazia coisas erradas. Só que eram coisas erradas, todo mundo erra, né? Errar um receituário, quem nunca errou um receituário, gente? Quem nunca pegou uma receita, leu um negócio, era outro, leu a posologia e era outra, sabe? Dispensou uma caixa a mais ou uma caixa a menos, depois vem cliente encheu o saco. Todo mundo já errou e todo mundo erra, e eu erro até hoje, inclusive, né? Com as minhas prescrições. Então, quando eu cheguei nessa drogaria, que eu fiz a minha pós-gestão de pessoas, eu comecei na verdade, eu fiz, né, 1 mês e meio de pós, já sabia que eu estava agindo do jeito certo. Aí me mandaram embora, né? E aí foi outro baque para mim, porque até então eu achei que eu estava fazendo da maneira correta. Só que aí, a partir dessa drogaria, a partir do meu curso de gestão de pessoas, eu comecei a me especializar mais em liderança, em atendimento, em contato, né, em conversas mesmo com outros profissionais. E isso foi desenvolvendo em mim uma segurança muito grande, porque eu sempre fui do tipo que gosta de estudar em casa, né? Eu sou do tipo, acho que é autodidata, né, que fala. Eu gosto de estudar em casa, coisas online mesmo, EAD e tal, eu sempre fui assim. Então, eu sou de estudar muito, eu leio muito artigo, eu leio muito artigos por dia, eu gosto de ler muito livro. Então, isso acabou me dando uma certa segurança, porque eu falei, gente, eu não estou errada,
sabe? Eu não tô errada em agir assim com os balconistas. Eu não tô errada em conversar com meus pacientes, conversar com os clientes que estavam na drogaria 1h30. Tinha cliente que ficava na drogaria comigo 1h30, e aí a gerente ficava pé da vida porque estava perdendo venda, mas eu fazia uma boa venda para esse cliente e ele ainda voltava depois, né? Então, assim, era muito importante para mim esse tipo de relacionamento que eu depois fui levando para as outras drogarias. Daí para frente, todas as drogarias que eu trabalhei foram drogarias de bairro, nem sempre tão pequenas, drogarias grandes mesmo, não, lógico, né, não uma rede, mas sempre foram drogarias de bairro, que eu tinha contato direto com o dono, eu ia entrar na drogaria, eu tinha contato direto com o dono, e aí é que tá a primeira coisa que a gente erra quando a gente conversa com o dono. Quando a gente vai fazer uma entrevista, dependendo da quantidade de tempo que a gente está sem emprego, né, que a gente está desempregado, a gente meio que aceita o que vier. Eu sei, né, por experiência própria, nesse meio tempo aí das drogarias até meu consultório, eu fiquei um bom tempo, acho que quase um ano, né, nesse meio tempo aí desempregada, e eu falei, velho, eu vou aceitar o que vier agora. Porque eu fiquei um ano desempregada, mas não foi um ano sem entrevista, não foi um ano sem vaga, né? Eles me chamavam e queriam me pagar 50% do piso. Eu falava, não, velho, eu sou farmacêutica, né? Sem mim, a sua drogaria não funciona. E você quer me pagar 50% do que eu mereço receber? Piso! Não é teto isso, é um piso. Então, eu nunca aceitei esse tipo de proposta. Até que eu fiquei esse tempo todo desempregada, né? Eu cheguei a ficar quase um ano desempregada. Não fiquei parada, lógico, eu não consigo ficar parada. Então, esse um ano que eu fiquei desempregada, eu fiz brigadeiro, eu vendi donuts, eu inventei um monte de coisa para fazer, que foi o que salvou, inclusive. Mas aí chegou um tempo que eu falei, velho, eu preciso aceitar uma proposta de emprego, né? E aí, a minha sorte é que quando eu falei isso, eu cheguei numa farmácia que ele aceitou, assim como as outras também já tinham aceitado. E aí é que acontece esse nosso erro, né? Essa nossa. A gente achar que a gente não vale isso tudo. Quando a gente vai conversar numa entrevista, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente está desesperado para conseguir aquela vaga. Às vezes, num lugar que a gente quer muito, né? Na farmácia que a gente quer muito. E aí eles falam com a gente assim: olha, eu preciso de uma farmacêutica para assinar aqui pela farmácia, e ela vai ficar responsável pelo armário de controlados, vai ficar responsável pela carga horária de funcionários, vai ficar responsável por um monte de coisa. Aí, que tá aí o salário, o piso. Aí você fala, ótimo, já que tem o piso, né, já que está pagando o piso, o que é raro, inclusive, porque, né, eu sei que é raro, eu sei que tem muitas drogarias aí que não pagam. Mas quando a pessoa fala que vai pagar o piso, a gente já fala, ótimo, beleza, né? Vamos, a gente aceita, a gente faz isso tudo aí. Eu não acho errado a gente trabalhar num lugar, igual eu, por exemplo. Eu sempre trabalhei num lugar, eu sempre me coloquei como dona do lugar. Não em questão de mandar, né? Mas em questão de fazer as coisas. Se eu estou, por exemplo, no balcão, não tem um cliente ali, eu bato o olho no chão, tem um sujo no chão, eu vou lá dentro, pego o pano de chão e limpo o chão. Eu não fico primeiro esperando que as pessoas limpem, não fico esperando que o balconista limpe, e não fico olhando aquilo ali também, sabe? Porque é como se fosse a minha casa, mesmo se eu não estivesse recebendo piso. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz esse tipo. Sempre fiz desse jeito. E isso sempre me fez ter uma carga melhor com o dono da farmácia, né? Sempre me fez ter um relacionamento melhor com o dono de farmácia. Ah, é porque você limpa o chão? Não, não é. É porque eu simplesmente penso como ele pensa. Só que ele não é farmacêutico. Então, ele não pensa como eu penso. Então, eu sempre me coloco na frente, né, como se eu fosse a dona daquilo ali. E, gente, isso não é sobrecarga de coisa, mas nós precisamos aprender a ser proativos. Isso é proatividade, sabe? É lógico que tem drogaria que não dá tempo de fazer isso. Eu sei, tem drogaria que eu trabalhei, que hora que dava meu horário de sair, eu dava aquele último enter para mandar o documento para o SNGPC. Então, assim, eu sei que não tem gente, tem drogaria que a gente trabalha que não dá tempo. Mas aquele tempinho ali que você tirar para mexer no telefone, para olhar alguma coisa, a gente precisa ter isso, a gente precisa colocar na nossa mente que nós somos responsáveis técnicos, né? Não é para ser escravo também.
Mas não é porque você aceitou uma vaga e ele não te paga o piso que você não vai fazer, não vai trabalhar direito. Sabe? Eu vejo muita gente falar isso, não é só farmacêutico, não, é um monte de gente mesmo, é qualquer outra profissão. Ah, não tá me pagando o piso, né? Ele tá pegando boi que eu tô fazendo isso. Ele não tá pegando boi, porque se você aceitou aquilo ali, entende? Você aceitou. Teve um caso, inclusive, que eu trabalhei na drogaria, quando eu cheguei lá, ele falou assim: olha, eu só posso te pagar 75% do piso, né? Isso dava uma quantia boa, lógico, mas eu falei assim: tá, então vamos fazer o seguinte: eu vou te provar que eu mereço receber o piso e que você pode me pagar o piso, né? Para eu não perder, eu falei isso com o dono, eu falei, para eu não perder essa vaga, porque eu quero muito trabalhar aqui, né? E era uma drogaria de bairro, mas era uma drogaria que eu tinha fácil acesso daqui da minha casa. Então eu falei assim: olha, eu quero muito trabalhar aqui com você. Nós vamos combinar, então, 75% do piso, e aí, todo mês, a gente vai sentar e vai conversar para você ver que você consegue me pagar o piso, tá? Ótimo, conversamos. Dentro de 3 meses, eu estava recebendo o piso. Então, assim, não é errado você aceitar essa proposta, mas é errado você não deixar suas condições. Se ele não tivesse aumentado o meu salário no segundo mês, eu tinha saído de lá. Ah, Luciano, mas não é fácil sair, porque o emprego tá difícil, tal. Eu sei que tá. Então, eu não recomendo que façam igual a mim. Eu sempre sou assim. Eu não tá bom, eu saio, depois eu procuro outro. Não é isso certo. Você tem que procurar um para depois sair do outro. Só que nós, farmacêuticos, a gente precisa colocar na nossa cabeça que nós somos especialistas em medicamento. Então, a gente sabe disso, a gente sabe disso. Só que quando a gente chega na frente de um balconista que tem 20 anos que trabalha, ele olha para você e ri, né? Porque você acabou de formar. Isso não interessa se você acabou de formar. Não interessa se você acabou de chegar ali, né? Eu sempre fui de chegar nas drogarias, eu sempre cheguei nervosa. Só que eu chegava no lugar e conversava com o balconista. O balconista fazia uma coisa que eu não gostava, falava assim: olha, não faço de novo, não. Isso é muito ruim, a gente acaba incomodando a gente, o cliente às vezes não gosta. Tipo assim, às vezes quando um balconista entrava no meio né, da conversa, alguma coisa assim. Então, assim, eu sempre deixei isso muito claro, né? E aí, quando eu percebi, eu tinha essa autoridade para falar esse tipo de coisa. E é diferente do jeito que a gente fala quando a gente não sabe como falar e quando a gente sabe como falar. Nesse tempo todo que eu trabalhei com drogaria, eu fui desenvolvendo essa parte de liderança, né? Hoje eu sei uns pontos que eu consigo colocar que a parte da liderança é quase tão essencial quanto a nossa formação como farmacêutico. A gente tinha que ter uma matéria na nossa grade que ensinasse isso, porque são raras as vezes que a gente trabalha na drogaria, que é só a gente na drogaria. Sempre tem um balconista, pelo menos. Então, imagina quando a gente trabalha na drogaria maior, que são 5, são 8, são 10 balconistas. Como é que você faz isso? Como é que você faz esse controle, né? Então, assim, eu sempre fui de chegar no lugar antes, né, eu chegava quietinha na minha e não fazia esse tipo de coisa. Só que quando a gente coloca na cabeça da gente, quando a gente entende, quando a gente afirma isso para a gente todos os dias, que especialista de medicamentos somos nós, né, que nós que somos autoridade ali dentro, eles começam a respeitar a gente. Né? Eu vi muita gente falando que o que mais queria que, né, na profissão de farmacêutico era reconhecimento. Gente, reconhecimento, primeiro, ele vem da gente. Né? A primeira coisa, ele vem da gente. Vou filosofar agora, vou falar uma frase aqui para vocês, que é para vocês guardarem isso de verdade, para vocês quiserem anotar e pregar no espelho, façam isso, porque é uma das frases que mais me pegou assim, no início disso tudo e que mais me colocou na minha cabeça que era tudo culpa minha. Se eu não tinha o reconhecimento que eu queria, era culpa minha. Se eu não tinha a autoridade que eu queria, a culpa é minha. A frase é a seguinte: melhorar a si mesmo é muito mais lucrativo e menos cansativo do que tentar melhorar os outros. Não adianta você virar para um balconista e falar com ele assim: olha, eu sou especialista de medicamentos, sendo que você não age como um especialista de medicamentos.
entende? Ah, Luciana, mas a gente nunca sabe todos os medicamentos, a gente a gente forma não sabendo nada. Não é bem assim. A gente forma sabendo tudo, a gente só não sabe onde é que tá. A gente chega na drogaria, a gente não sabe onde tá. Quando a gente aprende que em tal lugar tem anti-inflamatório, em tal lugar tem os antitussígenos, em tal lugar tem broncodilatador, em tal... Acabou. A gente acha tudo. Por quê? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe todos os medicamentos. Eu, inclusive, tenho um xarope que é, inclusive, é um dos que eu mais prescrevo quando é tosse seca, que é o clobutinol, né, que é o ITOS. Eu aprendi sobre ele numa drogaria que eu trabalhei, né? Eu olhei e falei, gente, qual que é o principal? Esse principal ativo faz o quê? Bati no Google, estudei, dei uma olhadinha e falei, ah, legal, vou indicar para o próximo. E, assim, é uma das coisas que o pessoal mais me agradece, principalmente fumante, tosse de fumante, né, que a tosse o tempo todo ali que me incomoda. Então, a gente aprende, é com o tempo, não tem como. Só que, se você não fizer isso, você não agir como especialista de medicamentos, ninguém vai te ver como especialista de medicamentos. Nem os balconistas que sabem que você é um especialista em medicamentos. Então, é muito mais fácil você colocar isso em você, porque quando você falar uma coisa e o balconista não obedecer, você sabe que o erro não foi seu, o erro foi dele, né? Ah, mas eu não tenho autonomia. Não, a não ser que você tenha falado com ele assim, olha, moço, você pode fazer isso? Não é assim que a gente conversa, né? Eu tenho certeza que não é. Então, eu acho que os vaporistas são muito... eles não me levam muito a sério. Então, passe a se levar a sério, né? Eu sempre fui de ter amigos nas drogarias. Então, que eu tenho contato com todas as pessoas que eu trabalhei, né, desde quando eu comecei, inclusive das primeiras drogarias, né, que foram não tão boas quanto as outras. Mas por que é que eu tenho contato com eles? Porque dentro da farmácia eu era autoridade, mas ao mesmo tempo eu dava brecha para eles, eu dava brecha não, eu deixava eles pensarem que eles poderiam falar as coisas comigo. Eles poderiam me sugerir alguma coisa. Se eu fizesse uma coisa errada, eles poderiam chegar em mim e falar, né? Hoje, existe os dois extremos no farmacêutico. Ou é aquele farmacêutico que não tem autoridade nenhuma e ele, né, não consegue respeito de balconista, e tem aquele farmacêutico que o balconista tem medo de falar com ele. São dois extremos, né? Ou você é ruim ou você é muito bom. Não existe isso. Não precisa disso. Mas por que a gente acha isso? Porque a gente não estuda gestão de pessoas, a gente não estuda liderança, né? Não estou falando para vocês fazerem uma aposta também, não, tá? Porque não é isso que precisa também, não. E aí, o que acontece, né? Eu falei com vocês que a gente ia conversar aqui sobre os assuntos que vocês colocaram lá no formulário, né? E por que eu pedi esse formulário? Bom, eu sei o que eu falo aqui. Igual eu estou contando a minha história, né? Estou dando dicas, estou falando com vocês como é que, né, que acontecem as coisas normalmente, acontecem com todo mundo, e aí depende de como que você vai tornar aquilo de um jeito bom para você, né? Só que eu precisava de um norte, eu precisava saber para quem que eu estava falando, né? E quando eu perguntei, né? Eu fiz essas perguntas no formulário também para entender vocês. Eu vi que era realmente as mesmas coisas que, sei lá, a maioria dos farmacêuticos que eu já conversei falam. Então, resumindo, né? No formulário, o pessoal quer saber, todo mundo me perguntou, né? Todo mundo falou sobre reconhecimento profissional, né? Autoridade e liderança de equipes, né? Principalmente quem trabalha em drogarias, quem trabalha em distribuidora, consultório farmacêutico, né? Porque eu falei que eu tenho hoje o meu consultório, né? E independência financeira, estabilidade, coisa relacionada a salário, como receber o piso, essas coisas assim. Então, a gente vai, isso é resumindo, tá? Tem várias outras perguntas que eu vou respondendo aqui, que foi do pessoal também do formulário, mas a gente vai colocar isso nesses dias, a gente vai dividir esses dias. Então, hoje, por exemplo, eu estou dando essas dicas para vocês de liderança, né, de atendimento. Isso que eu estou falando aqui, né, é uma pecinha só de um quebra-cabeça, porque é muita coisa para falar, são anos que né, que eu tenho de experiência, que eu poderia passar para vocês, mas a gente ia ficar aqui horas, né? Inclusive hoje não tem hora para acabar, eu quero responder as dúvidas de todo mundo. Mas assim,
a principal coisa que a gente olha, né, que a gente percebe que o farmacêutico precisa, é justamente da autoridade. E sem autoridade, né, sem a liderança, sem autoridade juntamente, a autoridade, gente, é um geral, tá? Não é só você saber falar com o balconista. A autoridade é você saber falar com o balconista, é você atender um cliente da maneira correta, é você saber prescrever, é você saber consertar, né, interações medicamentosas, é você saber revisar a farmacoterapia, são várias coisas. Isso te gera autoridade, tá? A autoridade é quando quando o balconista te indica sempre quando alguém chega lá querendo algum medicamento. Fala, não, conversa ali com o farmacêutico é muito bom, ele vai te indicar um medicamento bom. Então, assim, isso é autoridade. E a autoridade, ela não vem sozinha. Para você conseguir a autoridade, você precisa, primeiramente, né, da autonomia com a liderança. Então, você junta autonomia, liderança e reconhecimento profissional, né? Você tem a autoridade, tá? Então, nós vamos dividindo aí os assuntos, tá? Teve muitas pessoas que perguntaram em relação como que lidera uma equipe, né? Como que coloca uma equipe para cima, como que motiva uma equipe. Igual eu falei, é uma pecinha de quebra-cabeça aqui, porque se a gente não consegue, né? A gente fica chato a gente conversar direto sobre isso. Mas a liderança de equipe, ela parte de você, independente se você for gerente ou não, tá? E por que que ela começa de você? Porque por mais que você não seja gerente, né? Igual eu falei no início, o RT é você. O responsável técnico da farmácia é você. Então, eu sempre deixei muito bem separado, e eu aconselho que vocês façam isso também. Mas eu aconselho que vocês deixem muito bem separado quando você entra na drogaria, né? Já que tem um gerente, então que vocês se conectem, lógico, né? Você não pode, né, se dar mal com o gerente. Porém, você não pode deixar que ele tome as decisões por você, né? O princípio da liderança é justamente você fazer uma coisa junto com alguém, né? Não é você delegar função, é você virar para aquela pessoa e falar assim, vamos fazer isso? Não é vai fazer isso. Quando você lidera, você se coloca junto, você é empático, você tem essa conexão com as pessoas. A liderança, ela é justamente esse ponto de estar junto, sabe? De ser você e o balconista serem um só, porque aí vocês conseguem se conectar. Vocês olham para o outro, né? E sabe que está errado, sabe que está certo. Quantas vezes eu fui prescrever um xarope, por exemplo, e eu peguei um xarope que era para tosse seca e o cliente estava com tosse esqueci a palavra. Mas ele precisava de um expectorante, né? E aí, quantas vezes eu já peguei um xarope errado, um medicamento trocado, alguma coisa assim, e o balconista só olha para mim e fala assim, e eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu bati o olho e falava, não é esse aqui, é o outro, aí eu pegava o outro. Então, precisa ver essa conexão para que tanto você consiga falar com ele o que ele pode ou não fazer, tanto para que ele também te dê esses conselhos, te dê principalmente quando é um balconista mais velho. Quando é um balconista mais velho, que tem 50 anos de farmácia, então, aí é que você precisa se conectar com ele mesmo, tá? Então, assim, sempre tem alguma coisa, alguma conexão que você precisa ter, e isso ter liderança. Você não pode virar para a pessoa e falar assim, faz isso, por favor, mesmo que você seja educado, não existe isso. Quando a gente é líder, a gente pega e faz. É igual eu falei a parte do limpar o chão. Vê que o chão tá sujo, não vira para o balconista e fala assim, ô fulano, limpa aqui, por favor, a não ser que você seja dono, lógico, e você esteja, né, ali, conversou já com aquele balconista, lógico, que aí a função dele era essa e tal, mas você não sabe com o que ele conversou com o dono, você não sabe se a função do balconista é ajudar na limpeza, né? É questão de bom senso, é questão de ética, todo mundo ajudar na limpeza da drogaria, mesmo que haja uma pessoa que faça isso. Mas a questão de ser líder vai além do você mandar as coisas, de você delegar as coisas. Assim como não é só você fazer junto com alguém, porque senão você não consegue desenvolver seu trabalho, né? Você não consegue fazer o que você tem que fazer. Você precisa delegar funções? Precisa. Mas depois você já sabe quem é que pode fazer cada uma delas. Eu vou contar uma outra coisa que aconteceu comigo, né? E aí eu vou justamente para ilustrar isso para vocês.
eu trabalhei naquela drogaria grande que eu citei aqui, e uma das coisas que me fez, ser mandado embora, inclusive, que me fez brigar com a gerente, que me fez, né, ter um debate com a gerente, foi justamente o fato de a gente trabalhava num balcão muito fino, né? A distância entre a mesinha do balcão, ou seja, que a gente atendia, e para os medicamentos que ficavam atrás, o negócio era muito fino. Então, quando dava horário de pico, a drogaria lotava, a gente não conseguia transitar ali naquele meio sem se esbarrar, sem jogar caixinha de remédio no chão. A gente sempre tinha esse problema. E por que a gente fazia essa transição? Além de medicamento ter muito, né? Tinha muitos medicamentos na prateleira, a gente fazia farmácia popular. Farmácia popular, quem sabe, quem faz aí, sabe o tanto que é terrível farmácia popular. E aí, a impressora, o computador que fazia farmácia popular, era o último do balcão. Né? Então, tipo assim, era aquele lá do fundo e a gerente ficava aqui na frente. O que eu fiz, né? A gerente nunca citou nada disso, mas eu virei para os balconistas, falei assim, olha, vamos ficar mais ou menos separado, né? Eu fico aqui no começo, ou sei lá, no meio, e tinha uma balconista que ela era muito mal-humorada, ela era muito cara fechada, e ela adorava ficar sentada. Ela adorava ficar quieta no lugarzinho dela, sentada. E a gente não tinha tempo para isso, a gente não podia fazer isso. O que eu falei? O que eu fiz? Eu chamei essa balconista e falei assim, aqui, vamos fazer o seguinte, fica só aqui fazendo farmácia popular. Toda vez que algum paciente chegar para mim, algum cliente chegar para mim e falar assim, eu quero tal remédio aqui na farmácia popular, eu vou mandar ele lá em você, lá no fundo. Beleza, beleza. Aí combinamos assim, que ela ficou lá no fundo, no último computador, e os balconistas ficaram divididos na mesa, né, ali no balcão. E eu fiquei também dividindo. Então, quando eu precisava pegar o medicamento que estava lá no balconista 3, eu falava com ele, fulano, pega tal coisa para mim. Não precisava nem gritar, porque a drogaria, né, pequena, fechada, não precisava. E aí eu falava assim, fulano, pega tal medicamento para mim. Quando eu não sabia que tal medicamento era, eu ia lá e pegava, lógico. Mas isso reduziu a quantidade de clientes que ficavam ali esperando numa quantidade que a gente ficou parado. A gente conseguiu o que fazer. Por quê? Foi muito rápido isso. Deu um horário de pico, e aí a gente simplesmente deslanchou isso. A pessoa chegava, falava, eu quero tal coisa, eu pegava tal coisa, entregava para ela, passava, e aí e pronto, ia embora. Isso deixou a drogaria limpa, tipo assim, sabe, leve, porque as pessoas chegavam ali, tinha um atendimento rápido. A gente não ficava correndo um pro lado do outro, querendo bater um no outro, derrubando caixa de remédio, derrubando xarope. Quantos xaropes eu derrubei naquela drogaria? Eu tenho 1,80, né? Então é meio complicado controlar. Então, esse controle, né? Essa divisão de coisas que eu fiz já era uma coisa que eu nem sabia que eu estava certa, né? Mas foi uma coisa que eu aprendi depois, né? Depois que eu fiz a pós em gestão de pessoas, depois que eu fiz vários cursos de liderança, que eu fui entender isso, né? Você precisa colocar a pessoa que trabalha naquele lugar no local dela. Então, tinha um que trabalhava comigo, eu não lembro o nome dele, mas ele era extremamente doido, assim. Ele pulava dentro do balcão. Ele é magrinho, pequenininho. Ele pulava no balcão para pegar um remédio, não sei onde. Ele corria dentro do balcão, ele conseguia. Né? Ele era pequeno. E aí eu falei com ele, fica aqui nessa parte que é maior, que tem mais coisa, que era antigripal, era esses que mais saem, né? Que aí você consegue atender melhor. Ele adorava aquele negócio de ir e voltar, aquele negócio todo. E eu ficava no computador que era mais rápido, porque eu precisava mandar as receitas para a CNPC. Então, quando eu regularizei isso, todo mundo trabalhou bem, todo mundo trabalhou do jeito que queria, do jeito que gostava, e a drogaria fluía. Não tinha nada de fila mais. Não tinha fila mais. Só que isso, gente, ficou 4 dias durou isso. 4 dias durou isso. Porque no 5º dia, a gerente me chamou e me deu um esporro porque eu fiz aquilo. Foi aí que eu percebi que eu ia ser mandada embora, né? Porque eu fui debater com ela. Como assim? O negócio deu certo, né? A venda tá funcionando, só que para ela o fato das pessoas ficarem à toa, né? Os balconistas ficarem à toa ali alguns minutos, não funcionava, não era assim que funcionava a drogaria. Então, é uma dica que eu dou para vocês, né? Não adianta você delegar a função para uma pessoa que é extremamente tranquila, na dela, que gosta de ficar sentada, que gosta de mexer no computador. Não adianta você delegar uma função para essa pessoa que seja de correr, que seja de andar correndo, que seja de uma coisa mais rápida, um atendimento mais rápido.
Assim como você precisa ser esses dois tipos de pessoa. Você, por ser líder, você precisa ser aquela pessoa que conversa com o cliente 1 hora no balcão, entendendo a situação dele, entendendo o que ele faz, e você também precisa ter essa rapidez. A gente precisa atender, a gente precisa aprender a atender de maneira rápida, né? E o que é de maneira rápida? É perguntar para ele o que ele tem, pegar o remédio e entregar para ele para o caixa? Não. Você consegue muito bem fazer uma avaliação clínica com todas as pessoas que entram na drogaria. Não precisa você passar 1 hora com ela. Você consegue fazer uma avaliação clínica com 10 minutos. Só que a gente precisa aprender a fazer avaliação clínica. Por que que hoje a maioria das pessoas falam que o farmacêutico é um mero entregador de caixinha? Por isso. A gente não aprende, a gente não para pensar que nós precisamos fazer uma mini consulta ali com aquele cliente que está ali. Entenderam? Eu não sei se vocês já tentaram fazer avaliação clínica aí na drogaria que vocês trabalham, onde vocês trabalham. Já tentaram fazer? Comenta aí para mim, por favor. Deixa eu tomar uma água. Já acharam difícil fazer avaliação clínica? Já tentaram e o paciente quis correr, que estava com pressa? Sei que não é fácil, não, mas é assim mesmo, tá? É complicado mesmo. Por isso que eu resolvi fazer essas aulas, fazer 4 aulas, né? Para a gente conversar tudo aqui e tirar as dúvidas, inclusive dessas coisas, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Saindo tudo certinho, né, pessoal? Bom, a avaliação clínica que a gente faz é uma avaliação clínica que todo profissional de saúde faz, inclusive, tá? A avaliação clínica do farmacêutico é uma avaliação clínica que todo mundo faz. Porém, a nossa precisa ser de uma maneira mais rápida, a gente precisa entender como é que faz uma avaliação clínica rápida, porque o nosso paciente, ele não está ali, igual ele chega no hospital, por exemplo, ele sabe que vai demorar, né? O paciente, ele chega no hospital, ele sabe que ele vai demorar a ser atendido, ele sabe que ele vai demorar 1 hora na consulta com o médico. Só que ela chega na drogaria, ela quer rapidez, ela quer chegar ali, pegar o medicamentozinho dela e ir embora, né? Então, a nossa avaliação clínica, ela precisa ser voltada exclusivamente para isso, para a questão da praticidade, da rapidez. Não estou falando que todo mundo tem que ser assim, né? A minha consulta, por exemplo, os meus pacientes no consultório, a minha consulta é 2 horas, né? Eu tenho uma consulta, não tem como você fazer uma consulta com o paciente para você melhorar a qualidade de vida dele, se você não conversar com ele muito tempo, você precisa conversar com ele. Só que no nosso caso, quando a gente atende diretamente em drogaria, né, a gente precisa, drogaria né, farmácia de manipulação no geral, né? Eu falo drogaria como um geral. Mas quando a gente trabalha diretamente com clientes que chegam ali para comprar um medicamento, ele quer rapidez, ele quer praticidade, ele não quer que você fique perguntando muito. Então, não é uma avaliação clínica normal, a do farmacêutico, ela é igual aos outros profissionais da saúde, só que não é avaliação clínica normal, por quê? Porque você vai virar a pessoa e falar assim, nome, data de nascimento, endereço, você não vai falar isso para a pessoa. Como que a gente chega nesse atendimento especializado, né? A gente precisa ter um atendimento, primeiramente, individualizado. A gente precisa saber com quem que a gente conversa, com quem que a gente não conversa, com quem que a gente fala de uma maneira mais formal, com quem que a gente fala de uma maneira mais brincalhona, né? Existem pessoas e pessoas. E você é muito adaptável, tá? Nós farmacêuticos somos adaptáveis. Todo mundo fala que farmacêutico é sempre um pouquinho psicólogo, né? Porque a gente ouve cada história na drogaria ali a gente conversa 2 horas com a gente. Mas, o que acontece, né?
essas aulas que eu estou passando para vocês, essas 4 aulas que eu estou passando para vocês, é justamente para que isso chegue na maior quantidade de farmacêuticos. Eu quero muito que isso chegue numa quantidade muito boa de farmacêuticos, para a gente parar de pensar esse tipo de coisa, sabe? Eu resolvi, né, criar isso justamente porque eu vi muito farmacêutico falando da pandemia, né, que apertou, que está sem emprego, essas coisas, e para mim não foi assim, né? Então, quando eu percebi, falei, gente, tá tão legal, né, para mim, mesmo eu decidindo ficar em casa, não ir para o consultório todos os dias, pessoas me ligam querendo, né, querendo procedimentos comigo, querendo consultas e várias coisas. E eu falei, velho, os farmacêuticos, eles precisam saber disso, né? O farmacêutico precisa ter isso, porque a gente estuda muito, a nossa faculdade, hoje é impossível ter ela em menos de 5 anos, né? E eu, inclusive, eu acho que é pouco ainda 5 anos, mas, né, é, é um normal, já é normal de faculdade, né? É, mas eu sou muito apaixonada pela minha profissão para deixar ouvir as pessoas falarem mal dela. Então, eu nunca deixei falarem mal da minha profissão de farmacêutico, né? Eu sempre fui atrás quando a pessoa fala que o curso de farmácia é isso, o curso de farmácia é aquilo, eu sempre defendi, porque eu sempre achei errado. Eu sempre achei o pessoal falando sobre o curso, sobre quem faz farmácia, né, que farmacêutico é entregador de caixinha, que farmacêutico é para fazer recarga de celular, né? Eu sempre fiquei muito irada com isso, assim, eu sempre fiquei muito chateada com esse tipo de coisa, porque eu nunca fui desse jeito, né? Eu nunca fui só uma entregadora de caixinha. E a gente tem que parar de ser só um entregador de caixinha. Não adianta a gente só achar ruim, né? É igual eu falei, é melhor a gente melhorar a gente do que o outro, porque não adianta. Não adianta a gente falar que o errado é o balconista que não respeita, né? O errado é o dono que não respeita. Se você não se coloca, esse respeito que você precisa ter por ser farmacêutico, não adianta, né? Não tem como, não adianta, não vai para frente isso. Então, quando a gente tem em mente esse tipo de coisa, que a gente precisa primeiro pensar nisso, a gente precisa primeiro colocar isso em mente, né, colocar isso para frente, né, colocar isso como se eu não fizer isso, nunca vai melhorar, a gente não vai melhorar mesmo, tá? Inclusive, é um testezinho que eu vou deixar para vocês aí, anota aí, né, para vocês fazerem esse testezinho. Amanhã eu pergunto para vocês direitinho. Inclusive, podem começar a colocar as dúvidas, tá? As dúvidas que vocês têm, o que vocês querem que eu responda, o que vocês querem que eu fale, o que vocês, né, querem que eu complemente aqui. E eu quero que vocês façam esse teste com vocês. Primeiro, eu quero que vocês avaliem qual o nível de 0 a 10 que está o seu gosto com a profissão. Então, primeiro, eu quero que você se avalie, eu quero que você avalie como que está o seu momento na profissão de farmacêutico, como é que você está se sentindo, tá muito abatido, eu tô frustrado, eu tô né, desistindo, eu não quero isso mais, analisa isso aí. A segunda coisa que você vai colocar, e é de verdade, tá, gente? Anota isso, não é só pensar, não, anota mesmo. Porque quando a gente pensa, a gente não coloca muita coisa, a gente não coloca coisa muito certa. Então, pensa nisso aí e coloca e anota, né? Como é que você está hoje? Qual a nota que você dá de 0 a 10 para a sua satisfação com a profissão de farmacêutico? Eu quero que vocês coloquem isso no papel. O que vocês acham que deve melhorar? Então, por exemplo, eu não estou satisfeito com a minha profissão de farmacêutica porque eu ganho pouco. E eu acho que deve melhorar é o fato do dono me pagar mais. Né? Só que aí eu quero que você coloque isso aí, eu quero que você coloque essa culpa, né? O que é que você melhoraria, só colocando você no meio, tá? Ou seja, você vai colocar como que está o seu nível de satisfação, por que você quer receber mais, por exemplo. Você quer receber mais porque você não recebe o piso, né? Ou você quer uma estabilidade financeira, por exemplo.
E aí você coloca o que você... né, qual que é a sua culpa nisso aí? Ah, eu acho que eu não recebo piso porque eu não conversei com o dono. Aí, gente, não adianta, né? Se você não conversou com o dono, não, ele não vai te pagar mais do nada. Ele não vai falar assim, olha, agora eu vou te pagar o piso. Ele não vai falar isso com você. Mas tudo bem, é isso que eu quero que você pense, tá? Eu quero que você coloque isso, eu quero que você coloque o porquê que é que você não tá no nível 10. Por que você não tá no nível 10 na sua profissão? E a terceira coisa, eu quero que vocês coloquem o que você está disposto a fazer mais para frente, agora, de agora para frente, né? O que está disposto a fazer para você ter o reconhecimento profissional? Então, no meu caso, por exemplo, eu estava satisfeita com drogaria, eu adorava trabalhar com drogaria, eu adoro trabalhar com pessoas. E aí eu fui colocando isso e eu entendi que eu adorava atender pessoas. Eu adorava a parte do atendimento, do encantamento do cliente, da fidelização, do pós-venda. Eu adorava esse tipo de coisa, essa parte de pessoas, assim. Então, quando eu fui perceber, o que eu queria? Um consultório. E tá aí, o consultório. Então, no meu caso, o consultório era a melhor opção. Então, eu quero que você coloque isso e liste isso justamente para saber o que é que você quer fazer. Então, às vezes, você também tem a vocação de trabalhar com consultório e você acha que é só drogaria. Porque eu, por exemplo, eu adoro vendas de verdade. Só que eu nunca gostei da venda casada. Eu nunca gostei de vender, da pessoa pegar um medicamento e ter que levar mais 4 porque eu indiquei. E acontecia, né? Porque eu tinha que indicar, a pessoa acabava levando. Então, eu não gosto de venda casada, mas eu adoro ver a pessoa bem. Eu adoro atender pessoas, eu adoro lidar com pessoas. Então, o consultório é isso. A pessoa vai lá consultar comigo e eu prescrevo para ela, eu indico para ela o que ela precisa. No meu caso, hoje, eu prescrevo muito mais suplementos, no caso, do que medicamentos. Eu tenho muito mais pacientes que procuram por suplementação nutricional mesmo, porque né, já fizeram um teste comigo, viram que deram certo, viram que deu certo, e hoje não tomo medicamento mais, os medicamentozinhos que antes eu passava, né? Então, a gente precisa colocar isso, a gente precisa entender o que é que a gente precisa, o que a gente quer colocar, o que a gente quer melhorar nisso aí. O que é questão de autoridade, é igual eu falei, de aprender devagarzinho. Nesses próximos dias aí a gente vai aprender. Mas eu quero que você faça esse teste com você. Primeiro, para você entender que tudo o que está relacionado com a sua profissão é culpa sua, né? Então, se você não está satisfeito com o lugar que está trabalhando, a culpa é sua de continuar ali. Ah, Luciana, mas eu não posso pedir demissão porque está difícil de emprego. Tá, então o que você pode melhorar ali? Né? O que você pode melhorar no lugar? Ah, e o dono não aceita a opinião minha. Então, você vai começar a fazer coisas que você vai ser autonomia ali dentro. Você vai conversar com o balconista. Não existe isso de não aceitar. Né? Não existe isso. Você tem que ter essa garra de virar para o balconista e falar assim, você não pode fazer isso de novo. Né? Não tem essa de pode fazer várias vezes. Não existe isso mais. Então, eu quero que você coloque isso na sua cabeça, como farmacêutico, que você é o especialista ali, você é o responsável ali. Então, não tem uma pessoa ali dentro que tenha maior autoridade do que você. Você é a principal autoridade ali dentro. Então, esse testezinho que eu deixei para você fazer é justamente para você pensar né, em como que você está agindo e como que você pode agir daqui para frente. Então, se você, por exemplo, pensar assim, não, eu realmente eu gosto de consultório, eu quero um dia ter consultório, ótimo, já é um passo, porque não adianta você saber, você querer chegar num lugar que você não sabe que lugar que é. Então, assim, primeiro que você tem que saber onde você está, você tem que ter os dois pontos, né? Onde você está e onde você quer chegar. Porque se você liga para mim, por exemplo, e fala assim, Luciana, me fala aí como é que eu falo para chegar na praia tal. E aí eu falo, como assim? Né? De onde que você tá? Como é que eu vou falar para você chegar na praia tal, sendo que eu não sei se você tá a leste, se tá a oeste? Não tem como eu te falar isso. Então, você não consegue chegar num lugar se você não souber onde você tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa
colocar é isso. Você precisa analisar onde você está, como que você está, entendeu? Que meios você tem. E não é coisa absurda. Igual eu, por exemplo, comecei meu consultório sem investimento nenhum. Eu comecei sem investimento nenhum. Eu vou falar isso na próxima aula. Meu consultório, eu não gastei nada para começar no meu consultório. Nem pós eu tinha, quando eu comecei no consultório. Eu não sei a de gestão de pessoas, né? Mas eu não tinha pós na área, né? Então, quando eu comecei o meu consultório, eu tinha o conhecimento que eu precisava para começar o consultório. Mas o que eu tinha mais? Eu tinha autoridade para começar ele e eu tinha segurança. Eu tinha medo? Tinha, mas a segurança era muito maior. Mas por quê? Porque eu sabia que eu queria estar ali. Eu sabia que o meu ponto hoje era estar como eu estou hoje. Então, vocês precisam fazer esse teste para saber onde você está e onde você quer chegar. Porque de nada adianta você falar que você quer ser bem-sucedido, você quer ser farmacêutico reconhecido, farmacêutico de autoridade, se você não sabe nem como que você está, entende? Você tem autoridade em alguma coisa? Você tem especialidade em alguma coisa, né? Você tem alguma coisa mais te atrai, alguma coisa que as pessoas voltam à drogaria e falam assim, nossa, eu adorei aquela coisa que você prescreveu para mim, agora eu vim para outra coisa. Então, isso é o maior desejo que a gente tem. A gente, como farmacêutico, a gente quer que a gente indique algo para o paciente e ele volte em você, né? Ele volte e fale, olha, adorei aquilo e é isso aí, eu quero sempre consultar com você. Então, é isso que a gente precisa fazer. Amanhã a gente vai conversar mais sobre questão disso. Eu vou falar com vocês como que eu cheguei nesse ápice de autoridade, né? O que eu fiz para chegar nesse ápice de autoridade, no nível máximo, assim, que as pessoas começaram a me respeitar muito. Por que eu deixei a próxima aula? Porque senão vai ficar muito grande, né? A gente já tem 1h10 que eu tô falando direto, né? Eu tô falando aqui o tempo todo, vocês não estão colaborando, vocês não estão falando comigo. Então, eu estou falando o tempo todo aqui, e muito, inclusive, né? Então, eu preciso muito que vocês façam esse testezinho, né? Saber onde você está e onde você quer chegar, tá? Principalmente para a gente continuar na próxima aula, porque aí a próxima aula vai ser aquele divisor de águas, assim, na sua mente, na sua carreira profissional. Ali você vai realmente entender o que você quer, né? O que é a sua... o que você precisa fazer para chegar onde você quer. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre essa parte de indicação, de prescrição farmacêutica, de atenção farmacêutica. Eu vou falar o que é que eu fiz, né, que me deu essa autoridade toda, qual o ramo que hoje eu trabalho no consultório, que me dá toda essa autoridade. É um ramo que está numa tendência muito grande e está em expansão, tá? Então, uma frase que eu sempre tenho comigo é: as grandes oportunidades sempre surgem quando a maioria ainda não percebeu. Então, a gente tem que pegar isso, sabe? São aquelas oportunidades, as grandes oportunidades, que a maioria não percebeu ainda. Nós estamos deixando passar uma coisa muito boba e a gente está colocando o farmacêutico como um mero entregador de caixinha. Estamos. Por quê? Porque a gente vê que todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também. E não é isso que eu quero que os farmacêuticos sejam. Eu quero que todos tenham a realização profissional que eu tenho hoje trabalhando com consultório. Hoje, a minha satisfação de trabalhar com consultório é muito grande. Então, eu quero que vocês tenham isso também, tá? Bom, então, vamos encerrar por aqui, né? Porque senão fica muito grande, é muita coisa para assistir. Eu falei muito. Hoje eu dei meio um resumo, né, para vocês entenderem direitinho. Mas na próxima aula, a aula de manhã, vai ter muito conteúdo. Eu vou conversar isso muito com vocês. Inclusive, eu quero que vocês também conversem comigo no chat aí do YouTube. Tá? Eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês conversem comigo. Então, assim, vamos encerrar, né, a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai falar sobre isso, questão de indicação, prescrição, atendimento, atenção farmacêutica. Se vocês tiverem dúvidas em relação a medicamentos, né, indicação de medicamentos para doenças, coisas assim,
A gente conversa amanhã também, tá? E é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu adorei hoje a nossa primeira aula, tá? E eu espero amanhã que não esqueçam de fazer o testezinho, tá bom? Então, um beijo para vocês e até amanhã.